Amém. E hoje eu estou com uma responsabilidade enorme de ministrar a palavra do Senhor. Amém. Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor nesse instante. Você que veio para adorar ao Senhor, mas também para ouvir aquilo que o Senhor deseja te falar nessa noite. Eu te peço neste momento, clame ao Senhor para que Ele fale ao seu coração, para os seus ouvidos agora estejam atentos ao que o Senhor quer te dizer, que o seu coração esteja agora quebrantado, para que hoje seja uma noite, um marco na sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui na tua casa, podendo adorar o teu nome, podendo glorificar o teu nome. Senhor, obrigado por esse louvor maravilhoso, ó Pai. Podemos sentir a tua presença. Te pedimos agora, Espírito Santo, fica à vontade para falar aos nossos corações. Quebra, Senhor, agora toda barreira. Tira agora toda distração. Tira agora toda preocupação. Tudo aquilo, ó Deus, que tentar tomar cativa a nossa mente, que caia por terra em nome de Jesus. Abra, Senhor, o entendimento agora, ó Pai. Quebra as fortalezas, Senhor, do inimigo. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite seja uma noite de arrependimento, uma noite de renovo, de transformação. Que os nossos olhos sejam abertos nessa noite. Senhor, aquilo que eu não conseguir falar, que o Senhor possa completar no coração. Pai, em nome de Jesus, que as minhas limitações não impeçam o agir do Senhor aqui nessa noite. Eu me escondo agora atrás da tua cruz, Jesus, e te peço, toma direção. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode abrir, pode se assentar. Nós vamos ler uma leitura um pouco longa, lá em 1 Samuel, no capítulo 15. Você pode abrir a sua Bíblia. 1 Samuel, no capítulo 15. Aleluias, o Senhor é maravilhoso. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. Aleluias. A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém. Diz assim: Samuel exortou a Saul, dizendo: Foi a mim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta as palavras do Eterno. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Vai, pois, agora e investe contra Amaleque, condena-o ao anátema, consagrando ao Senhor para destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Não tenhas piedade dele e de seu povo. Mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o seu exército, passou em revista em Telaim 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul dirigiu-se à cidade de Amaleque e preparou uma emboscada no vale. Depois declarou aos queneus: Fugi, afastai-vos dos amalequitas, para que não aconteça serdes aniquilados juntamente com todos eles, pois fostes amáveis para com os filhos de Israel, quando estavam caminhando para essa região vindos do Egito. Imediatamente os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul feriu os amalequitas desde Avilá até Sur, que está a leste, à vista do Egito. Aprisionou vivo Agag, rei dos amalequitas, e passou todo o povo ao fio da espada, para cumprir o anátema. Todavia Saul e o seu exército pouparam a vida de Agag, e tudo o que havia de melhor nos despojos de guerra, do gado miúdo ao graúdo, os animais gordos e as ovelhas, enfim, tudo o que havia de bom, não quiseram incluí-lo no anátema. Mas tudo que era vil e desprezível o destinaram à destruição completa. A palavra de Yahvé veio a Samuel nestes termos: Arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. De manhã Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe essa informação: Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra, e depois partiu para longe, desceu ao Gilgal.
Assim que Samuel o encontrou, Saul saudou dizendo: bendito sejas tu, de Yahvé, executei a ordem do Senhor. Contudo Samuel lhe indagou: e que são esses balidos de ovelhas que chegam aos meus ouvidos, e esses mugidos de bois que escuto tão bem? Ao que replicou Saul: os guerreiros os trouxeram de Amaleque, eles preservaram o melhor dos animais grandes e dos pequenos, a fim de oferecê-los em sacrifícios ao Senhor teu Deus. Porém destruímos totalmente o restante. Diante disso Samuel censurou Saul, ordenando-lhe: cala-te, deixa-me dizer-te o que Yahvé me revelou durante essa noite passada. Então lhe rogou Saul: dize-me. E Samuel falou: por menor que seja aos teus próprios olhos, não és o chefe das tribos de Israel? Yahvé ungiu-te rei sobre Israel. Ele te enviou como missionário com a seguinte recomendação: parte, decreto anátema sobre esses pecadores, os amalequitas, faze-lhes guerra até que sejam exterminados. Porque não obedeceste às ordens de Yahvé? Porque precipitaste sobre os despojos do inimigo e fizeste o que é mau aos olhos do Senhor? Então Saul argumentou com Samuel: mas eu obedeci a Yahvé, realizei a missão a que fui incumbido, poupei Agag, rei de Amaleque, mas aniquilei os amalequitas. Meu exército tomou ovelhas e bois do despojo de guerra, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Contudo Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Essa passagem aqui é uma passagem maravilhosa que nós podemos tirar muitas lições dela. Eu quis lê-la toda para que você possa ter um entendimento completo. O Senhor Deus é um Deus que nunca falha em suas promessas. Seja uma promessa boa, seja uma promessa ruim, aquilo que o Senhor promete, você pode ter certeza que Ele vai cumprir. Amém? Tudo que o Senhor fala se cumpre. E o Senhor prometeu que Ele destruiria os amalequitas. Os amalequitas eram uma nação terrível, que lutava frequentemente contra o povo de Israel. Quando o povo estava saindo do Egito numa situação vulnerável, os amalequitas atacaram o povo de Israel. Se você começar a ler a história do povo, a gente vê frequentemente o povo guerreando contra os amalequitas. Era uma nação terrível, e o Senhor prometeu que um dia iria aniquilar essa nação. E chegou o dia do Senhor cumprir essa promessa. E quem estava no trono de Israel era Saul. E Deus então dá uma ordenança certeira para Samuel falar com Saul: Saul, vá até lá, destrua todos os amalequitas. Não importa se é criança, se é recém-nascido, se é mulher, se é velho, não importa, é para destruir tudo. Toda a população, todos os seus animais, tudo, Saul, é para você destruir. Esse é o dia da minha vingança. Saul então se levantou, arrumou seu exército e foi até Amaleque. Vocês entendem. Foi até os amalequitas. E chegando ali, houve o confronto. Saul derrotou aquele povo. Só que durante a noite, Deus aparece a Samuel e diz assim: Samuel, eu estou arrependido. Essa palavra arrependido é só para a gente trazer para a nossa realidade, porque Deus não se arrepende, é só para a gente poder compreender melhor. Deus fala então: Samuel, eu estou arrependido de ter colocado Saul lá no trono, porque Saul não seguiu as minhas orientações. E Samuel então fica muito triste e vai até lá para ver o que tinha acontecido, o que Saul tinha feito, o que Deus falara aquilo com ele. E talvez a gente pense assim: mas Shirley, Saul foi até lá, seguiu as instruções do Senhor, matou o povo.
Ele trouxe sim uma parte dos animais, mas olha, era para oferecer ao Senhor em sacrifício. Ele preservou a vida do rei, mas olha o tanto de gente que ele matou todo mundo, ele só preservou o rei. Irmãos, um princípio que eu tiro aqui nessa noite é que para Deus, 90% de obediência, 95%, 99,9% de obediência, para Deus é igual a rebeldia. Ou somos 100% obedientes a Deus, ou Ele nos trata como rebeldes. Talvez em nossa vida nós temos sido derrotados em algumas áreas, porque o Senhor nos dá uma direção e nós somos 95% obedientes. E no restante a gente segue o nosso próprio querer. E o Senhor nos chama de rebeldes. Porque o Senhor não negocia os seus princípios. Ou somos 100% ou somos nada. E Saul havia sido talvez 95%. E o Senhor diz que ele não seguiu as suas orientações por causa disso e porque Deus também conhece o nosso coração. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 10, diz assim: eu, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Deus, ele conhecia o coração de Saul e sabia que por trás daquela atitude aparentemente inocente, boa intencionada, havia outras intenções. Você já parou para pensar por que Saul trouxe aqueles animais? Para que Saul pega os melhores animais e traz? Por que Saul poupou a vida daquele rei Agag, um rei terrível que havia matado vários israelitas? Por que Saul fez isso? Qual era a intenção do coração de Saul? E quando a gente começa a examinar as escrituras, examinar toda a história, a gente vê que Saul foi um rei que foi eleito pela sua aparência. O povo queria um rei, e o povo olha, vê um rapaz alto, bonito, forte, e fala: ah, esse daí tem cara de rei. Saul, ele não foi escolhido pelo seu intelecto, por ser um estrategista, por ser inteligente, não. Ele foi escolhido pela sua aparência. Sendo assim, Saul, ele tinha necessidade de constantemente validar o seu reino. Ele tinha necessidade de mostrar para todo mundo que ele não era só um rostinho bonito, ele tinha capacidade de reinar. Então, constantemente a gente vê em várias atitudes de Saul mostrando: gente, eu sou rei porque eu mereço. Eu não sou rei porque eu sou bonito, porque eu mereço. Então, quando Saul pega ali o melhor daqueles animais e traz, ele entrega, ele dá aqueles animais para os seus soldados, porque Saul queria fazer uma média com seus soldados, queria ter uma boa reputação, queria que seus soldados dissessem assim: nossa, mas Saul é um rei muito bom, olha como Deus mandou destruir tudo, mas Saul, olha só, ele deu a gente de presente esses animais. E dando os animais de presente para os soldados, não precisava deles ir lá no rebanho deles, pegar os animais deles, que eles gastaram para criar, e sacrificar o Senhor. Não, eles poderiam pegar aqueles animais e sacrificar o Senhor. Saul estava fazendo com que eles economizassem. Eles não precisavam gastar do bolso deles, eles iam pegar os animais que estavam ali e sacrificar o Senhor. Simples assim. Ele queria fazer uma média, ele queria status. Aí você pergunta: ah, Shirley, mas por que ele foi lá e poupou Agag? Qual o propósito de poupar um rei perverso? Levar um rei vivo para o seu palácio. Quando a gente lê também na Bíblia, a gente vê que era costume das nações, quando uma nação lutava contra outra, a nação que vencia, ela capturava o rei, levava o rei cativo, e aquele rei era uma espécie de troféu. A gente vê isso quando Nabucodonosor invade Jerusalém, pega o rei Joaquim, rei de Israel, e leva para a Babilônia cativo. Ele não mata o rei, porque todas as vezes que as pessoas olhassem para o rei derrotado, falariam assim: nossa, o nosso rei é muito forte, é muito poderoso. Todas as vezes que as pessoas olhassem para Agag,
Iam falar assim: nossa, esse é o rei Agag, daquela nação poderosa. É ele. O que ele está fazendo aqui? Ele foi capturado por Saul. Saul é poderoso. Saul é homem forte. Saul, então, ele decide tomar a glória que era para Deus, para ele. Agag era um troféu para Saul. Eu acho tão interessante que quando Samuel ele vai ao encontro de Saul, ele tem a seguinte informação: olha, Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra. Olha a ousadia, a prepotência de Saul. Ele sai da guerra, vai até o Monte Carmelo, ao invés de adorar o Senhor, o que ele faz? Constrói um monumento em sua própria honra. Saul é o poderoso. Saul venceu os amalequitas. Irmãos, e quando Samuel encontra Saul, Samuel então começa a confrontar Saul. Saul, por que você fez isso? Por que você trouxe esses animais? Que isso, Samuel? Não foi eu, os soldados quiseram, eu deixei. Samuel falou: não, mas você é o rei, você que tinha que proibir. Não, Samuel, fica tranquilo, olha, eu matei todo mundo. Eu só trouxe esses animais, talvez Saul falou assim: não é nem 10% do que eu matei, Samuel. Samuel, para de focar só nas coisas ruins. Olha, eu matei a população toda, só ficou Agag. E Samuel fala uma coisa, irmãos, que eu achei muito interessante. Lá no capítulo 15, no versículo 23, Samuel fala assim: porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Eu quero me ater nessa última parte. A arrogância é como o mal da idolatria. Se você pegar no original hebraico, não tem essas duas palavras, é como. Está escrito assim: a arrogância é idolatria. E você pode pensar assim: Shirley, mas como assim? Eu achava que idolatria é só quando a gente tem uma imagem dentro de casa, quando a gente adora outros deuses. Eu quero te mostrar que não. Olha só, a palavra arrogância significa orgulho que se manifesta por atitude de prepotência ou desprezo com relação aos outros. Altivez, soberba, falta de respeito, liberdade desrespeitosa, atrevimento. Irmãos, Samuel diz que Saul ele foi idólatra. Sabe por quê? Eu entendo que todas as vezes que eu conheço a verdade, que eu conheço a palavra, que eu sei o que o Senhor diz, que eu sei a vontade do Senhor para a minha vida, e eu decido por conta própria seguir a minha vontade, colocar a minha vontade, os meus desejos, a minha agenda à frente da vontade do Senhor, eu estou cometendo idolatria. O que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Todas as vezes que a minha vontade ocupa o lugar de Deus na minha vida, eu sou um idólatra. Talvez você não tenha nenhuma imagem dentro da sua casa e você critica quem tem. Mas talvez o seu coração está repleto de altares onde você idolatra a sua vontade e o seu querer. Isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãos. A raiz da idolatria de Saul não eram as imagens, mas era deixar de fazer aquilo que Deus ordenara a ele. Ele colocou a vontade dele à frente da vontade de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23, diz assim: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Quando a gente fala em adoração, a primeira palavra que vem na nossa mente é música, é canção. A gente fala assim: hoje eu vou lá adorar o Senhor, né? A gente já imagina, hoje eu vou lá cantar, hoje eu vou lá dançar. A gente liga a adoração à música, né? Ao ministério de louvor. Mas olha que interessante, irmãos. A primeira ocorrência da palavra adoração na Bíblia está lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 25. Gênesis, capítulo 22, versículo 5, onde diz assim:
Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Esse versículo faz parte de uma história onde Deus ordena a Abraão para sacrificar Isaac. Abraão então fala com seus servos: fiquem aí, eu vou lá no monte adorar ao Senhor e depois nós retornaremos. O que Abraão ia fazer no monte? Ele ia cantar uma música? Abraão ia reunir os músicos e ia lá cantar no monte? Abraão estava indo obedecer à voz do Senhor. Abraão estava indo disposto a obedecer aquilo que Deus havia pedido. Então, irmãos, eu entendo que adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor, louvar ao Senhor, é quando nós obedecemos a voz dele. Porque quando nós obedecemos a vontade do Senhor, nós glorificamos a ele através da nossa vida. Nós temos que compreender isso. Isso tem que ser algo assim bem estruturado em nossas vidas. Nós podemos cantar canções lindas, a nossa voz pode ser maravilhosa, a gente pode escrever canções maravilhosas, mas se o nosso coração é um coração desobediente, nós estamos insultando o Senhor. Lá no livro de Amós, no capítulo 5, versículo 21, olha o que Deus diz: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos, ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro. Olha que palavra forte. Aqui eu vejo um Deus enojado de tanto barulho, de tanta coisa, tantos recursos técnicos, tantas canções, tantas festas, tantas pataquadas feitas por pessoas cujo coração está longe dele. Pessoas que chegam para adorar ao Senhor, para cantar ao Senhor, mas que na sua vida diária não tem menor comprometimento em obedecer à voz do Senhor. O povo de Israel estava assim, eles chegavam para cumprir ali um protocolo de fazer uma festa, de adorar ao Senhor, mas as atitudes deles estavam longe do Senhor. O Senhor fala: eu odeio que vocês façam isso. Não adianta nada a gente vir todos os domingos à igreja, se nós não nos propusermos a obedecer ao Senhor diariamente. O verdadeiro louvor é a obediência que nós temos ao Senhor. Isso tem que estar bem claro em nossas vidas. Agag representava um troféu para Saul. Era um triunfo, era orgulho de Saul. Todas as vezes que Saul olhava para Agag, ele falava: nossa, como eu sou grande, como eu sou poderoso. Mas Agag tinha que morrer. E eu falo para você nessa noite, irmãos, Agag tem que morrer. Aquilo que massageia o seu ego, a sua vontade, tem que morrer. Ou Agag morre, ou você mata Agag, ou Agag vai te matar. Ou você mata Agag, ou Agag vai te levar para o inferno. Não se engane. O fato de estarmos aqui de domingo a domingo não garante lugar de ninguém no céu. Sabe o que garante a nossa salvação? É a nossa obediência, o nosso querer em andar nos caminhos do Senhor. O inimigo quer que a gente viva uma vida enganada. O inimigo sopra na nossa cabeça que hoje é tudo, Deus é amor, Deus é compaixão. Que é isso, tio? Ele vai chegar lá no dia, a Bíblia fala que Deus é amor, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não. No final das contas, Deus vai salvar todo mundo, Ele é amor. Mas Deus não negocia os seus princípios. Deus é amor, mas acima de tudo Deus é verdade, Deus é justiça. Ele poderia muito bem, se assim fosse, deixar que Adão e Eva continuassem lá no paraíso, mas não.
por amor, e quando Ele nos ama, Ele não compactua com os nossos pecados, Ele expulsa Adão e Eva do paraíso e envia Jesus para nos dar uma nova chance. Irmãos, muitos chegarão diante do Senhor naquele dia, está escrito na Bíblia, e dirão: Senhor, Senhor, eu falei do teu nome, eu preguei, eu curei. Senhor, olha o que eu fiz, eu fui evangelizar. Senhor, eu estava todo domingo lá na igreja tocando, eu estava dançando no grupo, e Jesus vai virar para eles e falar assim: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Porque quando nós queremos obedecer à vontade do Senhor, a gente está disposto a deixar as nossas vontades, a matar os nossos agagues, aquilo que causa idolatria no nosso coração. Talvez o seu coração seja um coração cheio de idolatria. O Senhor nos chama ao arrependimento nessa noite. Talvez você tenha nascido no Evangelho, talvez você tenha 20, 30 anos de Evangelho, e nessa noite Deus está te falando: você não é cristão, você é um simpatizante. Você nunca me conheceu porque você não deseja fazer a minha vontade. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores para o adorarem. O Senhor está à procura daqueles que queiram obedecer a sua palavra. Não adianta vir com canções bonitas, com belas performances, se o nosso coração está longe de Deus. Não se engane. Deus não deseja religiosos, Deus deseja seguidores. Não adianta domingo nós seguirmos a Cristo e de segunda a sábado a gente seguir a Anitta, a gente seguir outros tantos que tem por aí, a gente seguir pessoas que não tem nada a ver com Deus. Eu te pergunto nessa noite: a quem você segue? Quem é você? Como vai ser o seu encontro com Jesus? Muitas vezes nós vivemos nesse mundo como se a gente fosse viver aqui eternamente, que a gente nunca fosse morrer. Então a gente gasta todo o nosso tempo e a nossa energia acumulando coisas neste mundo. E o próprio Jesus disse: não acumule coisas neste mundo, onde a traça corrói. Acumulai tesouros no céu. Como anda o seu estoque de tesouro lá no céu? Se eu fosse você, eu começaria a pensar mais sobre isso, sobre a eternidade. Deus fala que haverá um galardão. Não sabemos o que é esse galardão, mas eu só sei que aquilo que nós ganharmos será eterno, mas aquilo que nós perdermos será eterno também. O que você tem feito para aumentar o seu estoque de tesouros lá no céu? Ou você se preocupa em apenas a juntar os tesouros aqui na terra, onde talvez você nem vai ter tempo de desfrutar? Outros vão desfrutar no seu lugar. Igreja, é momento de nós nos posicionarmos como verdadeiros cristãos, abandonarmos aquilo que não agrada ao Senhor. A Bíblia não foi atualizada, a Bíblia é a mesma. O pecado que foi descrito lá no tempo de Moisés ainda é pecado hoje. Mentir continua sendo pecado, adulterar continua sendo pecado, inveja continua sendo pecado. Shire, mas nós vivemos em pleno século 21, está tudo moderno. Na Bíblia talvez a gente precise modernizar. Não, o nosso Deus é um Deus de eternidade em eternidade. Não existe tempo capaz de conter o nosso Deus. Se Ele falou que é pecado, pronto, acabou. Eu não tenho que tentar negociar. Deus não negocia os seus valores. É tempo de nós pararmos de nos enganar. É tempo de a gente parar de pensar que a gente pode agir de uma forma lá fora e aqui na igreja a gente pode agir de outra forma. Não, Deus, Ele conhece o nosso coração e nós seremos julgados por isso. Irmãos, o Senhor nos chama ao arrependimento. O Senhor não quer oba-oba. O Senhor não está interessado se aqui tem um jogo de luz de 30 mil reais, se tem equipamentos maravilhosos, se na igreja tem isso, tem aquilo. Não, o Senhor está interessado no nosso coração, porque isso tudo aqui vai passar.
Nós vamos passar aqui na terra, mas um dia nós prestaremos conta diante do Senhor. E a gente deveria pensar mais sobre isso. Eu estou até lendo um livro, eu até dei também um Fabrício, que chama assim, O Princípio da Honra. E nesse livro ele cita um outro livro, que é alguma coisa de eternidade que eu esqueci agora. Mas que ele fala, e agora eu esqueci o que eu ia falar. Eu misturei tanto, mas amém, depois eu lembro. Mas nós temos que nos preocupar mais com isso, com a nossa eternidade. Como nós nos apresentaremos, como estarão as nossas vestes diante do Senhor. Nós precisamos nos atentar a isso, irmãos. Deus nos chama nessa noite ao arrependimento, a nos humilhar diante dEle, a sair do automático, dessa vida de crente no automático, a começar a avaliar o nosso coração, se não está cheio de altar, avaliar quem são os agagues da nossa vida, que tem ocupado tanto o nosso tempo, a nossa mente, o nosso coração, que Deus te falou para fazer algo, mas esse agag, ele massageia o seu ego, então você não deixa esse agag morrer, você não mata esse agag. Essa é a noite que Deus quer mudar o seu coração, se você desejar. Essa é a noite do arrependimento. Lá no livro de Tiago, para a gente finalizar, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele acolherá todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Será que nós temos vivido num tempo de euforia, de riso fácil? O pecado está reinando na minha vida e eu estou aqui rindo, estou aqui, não Deus, eu estou cantando, estou afinada, estou maravilhosa aqui, linda, maravilhosa, dançando aqui na frente. E você acha que o diabo está preocupado com isso? Não, o diabo está gostando do que você está fazendo. Fala, olha, ele está fazendo excelente, ele está se enganando perfeitamente, ele vai morar comigo lá no inferno. Irmãos, o desejo do diabo é mudar a nossa mente, falar que você pode ficar aqui na igreja sim, você pode ser um cristão sim, mas lá fora você pode ter atitudes de uma pessoa que não conhece ao Senhor. E não é isso que Deus nos diz, não é isso que a palavra do Senhor nos diz. E por causa dessa atitude de Saul, o reino dele foi rasgado e foi entregue a um homem segundo o coração de Deus. Um homem que acontecesse o que acontecesse, ele estava disposto a obedecer ao Senhor. Um homem que falhou, que errou, mas ao contrário de Saul, ele se arrependeu, ele se humilhou e Deus o exaltou. Saul não, quando Samuel começa a repreender ele, ele fala: não, Samuel, tá bom, eu errei, agora vem cá comigo, vão ali oferecer um sacrifício, porque ele sabia que a ausência de Samuel perto dele ia tirar o status dele. Ele sabia que se ele fosse ali oferecer sacrifício sozinho, Samuel não fosse, o povo ia falar assim: o que aconteceu? Aconteceu que babado que rolou aí entre Samuel e Saul? Então ele fala assim: Samuel não fala nada não. Se o coração dele fosse humilde, ele ia falar assim: Samuel, nossa, eu errei mesmo. Gente, vamos todo mundo proclamar um jejum, vamos nos humilhar, vamos colocar roupa de saco, vamos jogar cinza na nossa cabeça. Mas não, mesmo quando ele é confrontado, ele deseja status. Tá bom, Samuel, tá bom, me perdoa, vão lá agora comigo oferecer o sacrifício. Talvez a gente tenha agido assim quando somos confrontados. Deus, ele não está interessado no seu status, Ele está interessado no seu coração. Fique de pé nesse momento. Nessa noite nós temos a oportunidade de falar: Senhor, se o Senhor olhar para dentro de mim, o Senhor não vai encontrar muita coisa boa, mas eu tenho um desejo de ser mudado. Eu tenho um desejo de ser transformado. Senhor, até hoje eu estou me enganando. Eu estou vivendo uma vida que não é a vida que o Senhor planejou para mim. Senhor, eu tenho cultivado agag na minha vida, mas nessa noite eu quero que esse agag venha morrer.
Eu quero destruir esses altares de idolatria, que eu tenho idolatrado a minha vontade, o meu querer, os meus sonhos à frente da vontade do Senhor. Nessa noite você tem a oportunidade de abrir o seu coração e falar isso com o Senhor. Você tem a oportunidade de se arrepender. O Senhor está te dando essa oportunidade nessa noite. Não foi à toa que Ele te trouxe aqui. Não é à toa que você está ouvindo essa mensagem através da TV Vinho Novo. Deus não é Deus que negocia os seus princípios. Deus é Deus de 100% de obediência, 100% de devoção. É andar nos caminhos do Senhor retamente, para que Ele se agrade de nós. Aleluias, Tu és maravilhoso, Senhor. Você pode nesse momento falar com o Senhor, fechar os seus olhos, abrir o seu coração para Ele. Tu és santo, Jesus. Não há outro como o Senhor, ó Pai. Ensina-nos a Te obedecer, ó Pai. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a fazer essa oração nessa noite. Se você deseja se arrepender, coloque as mãos, a sua mão à altura do seu coração e faça essa oração ao Senhor de arrependimento. Se Tu olhares, verdade, ó Deus, fala com o Senhor. Nada encontrarás de esse é o seu desejo de ser transformado. Clame agora por Ele. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer.
você deixou que a sua vontade fosse um ídolo na sua vida, que a sua agenda fosse um ídolo na sua vida, que os seus sonhos fossem um ídolo, e você viu agora que você tem gastado todas as suas energias buscando as suas vontades e não a vontade do Senhor. Você nesse momento tem a oportunidade de falar: Senhor, me perdoa. Senhor, eu te peço que nessa noite o Senhor venha matar o Agag. O Agag, Senhor, que massageia o meu ego. O Agag, Senhor, que me faz esquecer, ó Deus, da tua vontade e o teu querer na minha vida. O Agag, ó Deus, que me faz desobedecer. O Agag que me faz procurar status. Senhor, nós queremos ser conhecidas no céu, Pai. Nós queremos ser assim como Jó, que o Senhor disse: viste o meu servo Jó, que a nossa obediência, a nossa disposição em te obedecer, chame a atenção do Senhor para as nossas vidas. Senhor, nos perdoa, Pai, por tantas vezes que fomos arrogantes e fomos prepotentes, soberbos, Pai. Nós te pedimos perdão, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nessa noite, ó Pai, muitos de nós percebemos, ó Deus, que até hoje nós não fomos cristãos, nós somos apenas simpatizantes, mas nessa noite nós queremos te seguir de verdade, ó Deus. Nós queremos ser verdadeiros cristãos, aqui no templo, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa rua, com os nossos amigos. Senhor, nós queremos ser verdadeiros cristãos. Nós queremos honrar o teu nome através da nossa obediência, através da disposição do nosso coração em te agradar, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, muda o nosso coração. Nos ajuda, Jesus, porque não é fácil. Não é fácil, Senhor, mas nós te pedimos, nos ajuda, porque nós precisamos de ti. Dá-nos, ó Pai, um novo coração, enche-nos com teu Espírito, Pai. Enche-nos, ó Deus. Mais uma vez, Senhor. Dá-me um novo coração. Enche-nos, ó Deus. Enche-me com teu Espírito. Endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, ouvir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao coração disposto a